Olá, seguidores do canal. Eu aqui mais uma vez, Venâncio, trazendo para vocês conhecimento, esoterismo, magia e um pouco de baralho cigano hoje, né? Que a gente precisa falar um pouco. Pois bem, gente, hoje a minha reflexão de cartas, ela vem destinada, né, a esta lâmina aqui, a de número 8, ou caixão. Quero falar sobre essa carta um pouquinho, tão polêmica, né? E a minha frase de hoje, né, com reflexão é caixão, lâmina 8, caixão. Morte ou transformação? O estudante, né, por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Porque eu passei um período difícil agora, né, um período de perca muito profunda. Eu vivi literalmente, até numa das minhas próprias tiragens, eu abri no oráculo para mim mesmo, e lá no centro, né, das tiragens, falando sobre o momento presente, estava o bendito do caixão, né? Essa lâmina tão difícil, né, tão pesada que a gente tem no deck das cartas ciganas, né? E o que acontece, meu povo? Eu estou falando muitas vezes que tarô e baralho cigano não é a mesma coisa. Não é. Se você, deixa eu falar um pouquinho aqui. Se você vem do tarô e traz elementos do tarô, visões sobre as cartas do tarô e insere no baralho cigano, você está cometendo um grande erro. Não faça isso. Então, alguns tarólogos, algumas pessoas, alguns oraculistas vêm do tarô, né? E lá tem a carta número 13, o Arcano à Morte. E o Arcano à Morte tem a ver, sim, com transformação, mudanças e todas essas coisas. Só que a lâmina número 8, ou caixão, do nosso querido deck cigano, não é bem assim. Não é que ela não é transformação, sim, mas o contexto é muito diferente. Então, o que é a lâmina do caixão? Cadê meu caixão aqui? Eu estava com ele aqui agora mesmo na minha mão. O que é a lâmina do caixão? O caixão é uma lâmina da hierarquia das cartas ciganas, é uma lâmina de definição. Nós temos 3 tipos de características, né, de classificações que trazem características das lâminas. Mais, na verdade, mas basicamente falando, nós temos três tipos de classificação. Nós temos as lâminas de início, são as lâminas que começam coisas. Elas começam. A função delas dentro do baralho é começar, né? Por quê? Porque as cartas ciganas, uma não substitui a outra. E cada uma delas tem uma função dentro do jogo, há uma funcionalidade, elas servem para alguma coisa. Então existem cartas do baralho cigano que são lâminas de começos, né? Elas abrem caminhos, trazem novos amores. Isso não tem a ver com positivo e negativo, tá? Independente. Elas trazem novos amores, elas podem trazer romances, parcerias, pode trazer fases novas, início de uma vida, ou até mesmo início de problemas, algum tipo de início de uma fase ruim. Então as cartas de início, elas são assim, tem a funcionalidade de iniciar algo. Nós temos as lâminas de alteração, que não iniciam nada, elas apenas alteram uma situação já existente. Elas podem alterar para bem, né, para fatores positivos e para situações também um pouco negativas, né? E nós temos as cartas de definição. As lâminas de definição, elas devem ser lidas com muita atenção, porque como o próprio nome fala, elas são de definição. Elas têm um peso maior, principalmente dentro dessa classificação de lâminas, né? Nós temos algumas lâminas majoritárias, lâminas que têm uma hierarquia nos seus fatos e acontecimentos que influenciam todas as outras. Por exemplo, a montanha é uma carta de definição e uma carta de uma majoritariedade da carta muito grande. Ela é uma lâmina majoritária. Montanha, cruz, o sol. O caixão é uma delas, por exemplo, né? E
Então o caixão é uma lâmina de definição. Essa é a função das cartas. Então o que ele define? Qual que é a função da lâmina do caixão dentro de um jogo? O caixão é uma lâmina que vem encerrar, definir uma situação quando ela acabou, já era, não continuou. Qualquer coisa aqui. O caixão é uma lâmina muito negativa e, digo mais, dentro da nossa segmento, da nossa escola, eu não sigo só a escola brasileira, tá, gente? Tem gente que acha que eu falo só da escola brasileira e eu não sigo só a escola brasileira. Eu trabalho com a escola brasileira, com a escola europeia e com o ensino liberal também. Cada um no seu jeito, cada um no seu quadrado, né? Não vamos pegar tudo e misturar num liquidificador que não vai ficar legal. Pois bem, esta lâmina aqui do caixão é uma lâmina que ela define uma situação de encerramento. É isso que o caixão ele fala, encerramento. Por quê? Porque a morte é o fim totalmente de um ciclo. A pessoa pega e o consulente faz uma pergunta, seja ela de cunho emocional, seja ela de cunho amoroso ou até mesmo no trabalho, perguntas algo, e o nosso cartomante tira a carta do caixão. Vamos supor que a pessoa perguntou do trabalho. Eu vou ficar no trabalho, qual vai ser o futuro no meu trabalho? Sai o caixão e a pessoa vai falar assim para ela, que vai ter uma transformação no seu trabalho. Essa transformação, ela depende de algumas lâminas para ser realmente de fato transformação. Mas, olhando isoladamente o caixão dentro de uma lâmina, está errada essa interpretação. A pessoa pergunta sobre o amor e vê se vai voltar. Fulano vai voltar? Beltrano vai voltar? Sai o caixão. E a nossa cartomante diz assim, vai haver uma transformação nos sentimentos. Isso está certo? Está errado também. Cuidado, estudantes, a vocês lerem o caixão. O caixão é uma lâmina muito, extremamente definitiva para falar não. Já era, acabou. Com o caixão está... Vamos falar um pouquinho da manifestação, né? Porque o caixão é um símbolo fúnebre. E tirando Lázaro, com exceção de Lázaro, né, e de outros fatos fatídicos, quando você morre, você não volta à vida. Então, a própria carta já está se explicando. Morreu. Não é como a carta número 13 do ceifador, que no caso, ele é o próprio agente, é ele que ceifa, é ele que executa o corte. Não é essa lâmina. No caso aqui, não é o ceifador. No caso aqui, é a urna para o defunto, para quem recebeu essa ação do ceifador. É como se um fosse o agente e o outro fosse aquele que recebe a ação, né, desse agente. O caixão está falando daquele que recebe. O agente está no arcano 13 do tarô. Aqui não, tá? Até porque o baralho cigano ele nasce num contexto cristão. Né? Não existe ressurreição, não existe, os mortos não voltam à vida. Né? A gente tem que respeitar o símbolo, a origem simbólica da qual esse oráculo foi criado, tá? Pois bem, o caixão, se a pessoa está perguntando, né, falando agora um pouco de simbolismo, né, da parte simbólica. Os símbolos, uma carta do baralho, ela vai ter inúmeros desdobramentos de significados. Então nós vamos ter o caixão no amor, o caixão no trabalho, o caixão na saúde, o caixão na espiritualidade, o caixão como temporalidade, caixão como conselho. Existem inúmeras facetas para a gente observar, mas pincelando um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho dessa lâmina do caixão. O caixão, quando você pergunta sobre trabalho, negócios, você está analisando o plano Terra, que essa carta é muito poderosa, em todas, né, na verdade, mas principalmente no plano Terra, o caixão não está falando de transformação. O caixão, ele é perca, prejuízo, encerramento. Você vai sair do emprego, você pode perder o emprego, a empresa pode falir. Se você tem um negócio, você pode perder esse negócio, você pode criar uma dívida muito forte,
que possa vir a perder. Esse é o significado do tarô, perdão, do baralho cigano, essa carta aqui, né? É ruptura profunda, definitiva, perdeu, acabou, faliu. Falência está muito ligada ao caixão também. No amor, essa carta ela não é nada boa, né? É a carta mais negativa do deck na nossa escola europeia. Perdão, na escola brasileira, né? Europa é as nuvens. Quando você tira essa carta aqui, no lado amoroso, você está analisando o amor do caixão, aqui não existe mais sentimento. O casal não se gosta, ou a pessoa da qual você está perguntando, ela não tem mais o sentimento. O sentimento morreu, o sentimento acabou, se esgotou, já era. Então não há mais... ele volta? Não, ele não volta, pelo amor de Deus. A pessoa que lê o caixão, a pessoa pergunta se ele vai voltar, se a pessoa amada, né, vai voltar. O caixão não volta. Não há retorno com o caixão. No caixão só existem as separações definitivas, porque já acabou. E vocês vão se perguntar assim, mas eu já joguei o caixão para alguém e a pessoa continua com essa pessoa, né? O consulente ainda permanece com seu cônjuge, com seu namorado, o que for, não é? É que o caixão, ele tem uma questão que envolve muito, né? O caixão é uma carta de perca, e somente quem perdeu. Você perdeu alguém? Você já teve alguma morte na sua família? Algum ente querido, um bichinho, um cachorro, um gato, um papagaio, periquito, sei lá, alguém perdeu definitivamente? Você já passou por esse momento? Que é uma coisa que todos nós vamos passar? Se você passou, você vai entender o que eu estou querendo dizer do caixão. Porque só quem perdeu alguém, só quem a morte esteve próximo, vai entender a dimensão e energia do caixão. Porque o caixão dói muito. Essa carta é muito dolorosa. Essa carta não é uma... Entendam isso, estudantes. Essa carta não está ligada a percas leves. Eu vou perder o meu emprego, mas tudo bem, tudo tranquilo, tudo vai ficar maravilhoso. É claro que não. O caixão é tudo muito difícil, é penoso, é denso, é muito triste. Tudo aqui nessa dimensão dessa carta é muito triste, porque aqui é um velório, né? Aqui é um enterro. No amor, você vai observar, né? Como eu estava falando, enterro. Quando você perde um ente, nós temos o famoso velório, né? E o velório é o quê? Para que serve o velório? É para nós. Para nós despedirmos do ente querido nosso. Nós soltarmos, né, essa ligação emocional, que não vai acabar num dia só, mas ela funciona mais ou menos assim. No amor é a mesma coisa. Se você vai perceber, como eu percebi nas minhas tiragens, que às vezes você vai olhar lá numa casa número 7 da mandala astrológica, que é a casa de relacionamento, numa casa 5, ou numa projeção futura, na casa 24 do coração, na casa 25 da aliança na mesa real, você vai ver o caixão e você vai falar assim, nossa, então a pessoa vai separar, né? O casal vai separar, vai ter uma ruptura. Aí não acontece. Você vai falar, meu Deus, será que eu li errado? Será que eu interpretei esta lâmina de uma maneira errada? Não, você não interpretou errado. É que o caixão, ele tem um tempo. Ele não é como a foice. A foice do Lenormand, número 10, ela também fala de ruptura, só que a ação dela é totalmente diferente do caixão. A foice ela já é o quê? Já é uma lâmina de alteração, e ela é uma lâmina rápida, repentina, você não está nem esperando. Não é isso com o caixão. Caixão não. No caixão a pessoa sabe, ela sente que aquele relacionamento vai acabar, só que ela tem muito apego, ela ainda segura, ela ainda se envolve emocionalmente e ela precisa se desligar gradativamente. Então ela vive um luto, um velório. Esse velório pode durar anos, meses, anos, décadas, sei lá.
às vezes pode acontecer muito tempo. Você vai ver casais que não tem nada. É muito comum você ver tiragens onde o caixão aparece para casais que não tem nada. Eles são casais, a sociedade enxerga como casais, mas eles não têm nem beijo, nem abraço, não tem nada. Não existe relação. Relações caixões. Relações, matei português agora. Relações que tem como regente o caixão. Esse tipo de relação. E dói, né? Aquela separação que é tão sofrida que a pessoa evita. Ela tem que esperar o tempo dela. Mas nunca é transformação. A transformação que o caixão fala é que algo vai acabar, né? Vai finalizar, acabou, já era. E se houver uma outra carta de início depois do caixão, aí sim vai ser transformação. Do contrário, acabou, né? E na saúde, o caixão é bom? Não. Mais uma vez, a carta é péssima na saúde, né? O caixão, ele é uma lâmina que na saúde ele tem a ver com doenças mesmo, né? Doenças sérias, doenças que podem levar até o falecimento, ou doenças que estão minando. O caixão, ele tira a vitalidade quando ele está próximo, né? Quando está numa jogada de saúde, ou até mesmo próximo do consulente, o caixão rouba a vitalidade, ele suga a energia vital que a gente tem. Então as doenças ficam muito próximas junto com o caixão, tá? Então essa é um pouquinho da visão do caixão para vocês estarem se familiarizando mais com as cartas, tá bom? Eu vou fazer mais reflexões de cartas assim, vou estar dando mais explanações um pouco mais profundas sobre algumas lâminas do Lenormand. Um beijo grande, fique com Deus e até breve!